O universo muda. Ele se expande, esfria, se transforma, como se tivesse suas próprias estações. Este audiolivro te convida a descobrir se o cosmos, assim como a Terra, atravessa ciclos, eras de criação e destruição, de luz e escuridão, que poderiam se repetir ao longo de bilhões de anos. E se o que vivemos hoje fosse apenas mais uma fase de um universo que respira, se renova e recomeça? Uma travessia pelo pulso profundo do tempo cósmico, onde tudo, até mesmo o eterno, tem seu ritmo. Os ciclos são parte fundamental da existência, desde o ciclo da água que nutre nosso planeta, até os ciclos das estações que trazem mudanças na flora e fauna, tudo está interconectado em uma grande engrenagem cósmica. Mas o que acontece quando olhamos além do nosso mundo? Como esses ciclos se entrelaçam com a vida das estrelas e das galáxias? É uma viagem intrigante que nos leva a explorar a própria natureza do universo. Você sabia que o ciclo de vida de uma estrela pode durar milhões de anos? Desde seu nascimento em uma nebulosa até sua eventual morte em uma explosão titânica chamada supernova, cada etapa é essencial para a criação de novos elementos e, em última instância, para a formação de planetas e vida. Mas, por que é importante entender esse ciclo? Cada estrela é uma fábrica de elementos, e esses elementos são os mesmos que compõem nosso corpo e tudo o que nos rodeia. Sem essas estrelas, a vida como a conhecemos não existiria. Falando em vida, a conexão entre os ciclos cósmicos e a evolução da vida na Terra é outro aspecto fascinante. As mudanças no clima, as estações e outros fenômenos astronômicos não apenas afetam os ecossistemas, mas também influenciam a evolução das espécies. Você já se perguntou como os ciclos em outros planetas poderiam afetar a vida lá? A possibilidade de que existam ciclos semelhantes em mundos distantes abre um sem fim de perguntas sobre nossa própria existência. A teoria do Big Bang, que descreve o início do universo, também nos leva a refletir sobre os ciclos. Este evento não apenas marcou o começo do tempo e do espaço, mas também estabelece um ciclo em si mesmo. Poderia ser que o universo esteja destinado a se expandir e contrair, repetindo sua história uma e outra vez? A ideia de ciclos infinitos levanta questões sobre o destino final do cosmos. À medida que exploramos mais a fundo, nos deparamos com conceitos intrigantes como a matéria escura e a energia escura. Embora não possamos vê-los, sabemos que constituem a maior parte do nosso universo. Como esses componentes influenciam os ciclos cósmicos e a maneira como o universo se estrutura? A resposta pode estar em seu papel como arquitetos invisíveis da realidade que conhecemos. Também é fascinante pensar na formação de planetas, que ocorre em discos protoplanetários ao redor de estrelas recém-nascidas. Este processo é um ciclo em si mesmo, onde a poeira e o gás se agrupam e dão origem a corpos celestes que poderiam abrigar vida. Como esses ciclos planetários se vinculam aos ciclos de vida das estrelas que os criam? Essa relação é um lembrete de que tudo no universo está conectado de maneiras surpreendentes. Os ciclos não apenas impactam o espaço, mas também o tempo. A precessão dos equinócios, um fenômeno que faz com que os pontos de mudança das estações se desloquem lentamente, afeta nossos calendários e, por conseguinte, nossa vida diária. Você já parou para pensar como essas mudanças sutis podem ter um impacto profundo em nossa cultura e em nossa forma de ver o mundo? Ao longo da história, a Lua desempenhou um papel crucial nos ciclos da vida na Terra. Suas fases influenciam as marés e, por extensão, em muitos ecossistemas costeiros. Mas qual é o verdadeiro alcance de sua influência? Desde a agricultura até os costumes humanos, a Lua tem sido um farol que guia muitas civilizações ao longo do tempo. A teoria da relatividade também nos convida a refletir sobre a natureza do tempo e sua relação com os ciclos cósmicos. O que realmente significa o tempo no contexto do universo? A relatividade nos mostra que o tempo não é uma constante, mas pode ser influenciado pela gravidade e pela velocidade. Este conceito pode mudar nossa percepção dos ciclos e como os experimentamos em nossa vida cotidiana. Os buracos negros são outro aspecto intrigante dos ciclos cósmicos. Esses objetos misteriosos não apenas devoram matéria, mas também podem influenciar a evolução de suas galáxias. Que ciclos atravessam os buracos negros em suas vidas e como afetam o ambiente ao seu redor? A resposta nos leva a um mar de possibilidades que desafiam nossa compreensão atual. Enquanto refletimos sobre a vida dos sistemas solares, é essencial reconhecer que cada um deles tem seu próprio ciclo.
Desde a formação até a possível extinção, os sistemas solares evoluem e mudam com o tempo. Que padrões podemos observar nesses ciclos e como se relacionam com o nosso próprio sistema solar, finalmente? A teoria do multiverso adiciona outra camada de complexidade à nossa exploração. Poderia existir um ciclo em outros universos que seja completamente diferente do nosso? A ideia de múltiplas realidades levanta questões sobre o significado da existência e como os ciclos poderiam variar de um universo para outro. À medida que nos aprofundamos nesta exploração dos ciclos do universo, é essencial lembrar que tudo está interconectado. Cada ciclo, seja de uma estrela, um planeta ou até mesmo um buraco negro, contribui para a vasta rede da existência. Ao compreender esses ciclos, não apenas aprendemos sobre o universo, mas também começamos a entender melhor nossa própria história e nosso lugar neste magnífico cosmos. As estações do ano são como um mestre que nos ensina sobre o ritmo natural do nosso planeta. Cada estação traz consigo um conjunto único de mudanças que impactam não só nosso entorno, mas também nossas vidas. Você já parou para pensar em como essas variações afetam os animais, as plantas e até mesmo nós, os seres humanos? A Terra se move em sua jornada ao redor do Sol, e esse percurso não só determina a temperatura e a quantidade de luz que recebemos, mas também marca o compasso do ciclo das estações. Primavera, verão, outono e inverno. Cada uma dessas estações tem seu próprio caráter. Na primavera, a vida floresce com novos começos. As árvores brotam folhas verdes. As flores despertam de seu letargo invernal e os animais emergem de seus refúgios. Mas, o que desencadeia esse despertar? A inclinação do eixo da Terra desempenha um papel crucial. À medida que o planeta gira, diferentes áreas recebem mais luz solar em diferentes momentos do ano. Essa dança cósmica é o que provoca as estações. No verão, os dias se alongam e o calor se intensifica. É uma época de crescimento e abundância. Por que as colheitas são mais ricas nesta temporada? A maior quantidade de luz solar e as temperaturas mais quentes permitem que as plantas cresçam rapidamente, produzindo alimentos que sustentam milhões de seres vivos. Esse ciclo de crescimento não se limita apenas à agricultura. Os animais, por exemplo, também aproveitam o verão para se alimentar e se preparar para os meses vindouros. Quando chega o outono, a natureza começa a se preparar para o inverno. As folhas mudam de cor, criando um espetáculo de tons quentes que nos lembra a beleza da transitoriedade. Mas por trás dessa transformação, há um processo biológico fascinante. As plantas começam a armazenar energia e nutrientes, preparando-se para o tempo frio. Você já se perguntou como as plantas sabem quando é o momento de fazer isso? A resposta está em sua capacidade de perceber mudanças na luz e na temperatura. O inverno, em contraste, traz consigo o silêncio e a calma. As paisagens se cobrem de neve e muitos animais entram em um estado de hibernação. Por que esse período de descanso é tão importante? Durante o inverno, os recursos são escassos e hibernar permite que os animais conservem energia. Esse ciclo de atividade e repouso é vital para a sobrevivência. Assim, as estações não são apenas mudanças climáticas, mas também lições sobre a adaptação e a resiliência. O impacto das estações vai além da natureza. Como isso afeta as culturas humanas? Desde celebrações de colheitas até festivais de primavera, as estações moldaram nossas tradições e costumes. Em muitas partes do mundo, a chegada da primavera é um símbolo de renascimento, enquanto o outono representa a gratidão pelos frutos da terra. As estações nos conectam com os ritmos do mundo natural, lembrando-nos de que somos parte de um ciclo maior. O ciclo das estações também nos ensina sobre a passagem do tempo. À medida que experimentamos as mudanças, marcamos marcos em nossas vidas. Você se lembra de como se sentia em cada uma das estações quando era criança? A chegada da primavera significava brincar ao ar livre, enquanto o inverno trazia a emoção das férias. A conexão emocional que temos com as estações é profunda e pessoal, tecendo memórias que levamos conosco ao longo dos anos. No entanto, em um mundo em constante mudança, as estações também estão passando por transformações. O aquecimento global está alterando os padrões climáticos, o que faz com que algumas espécies de plantas e animais tenham que se adaptar rapidamente. Isso levanta uma pergunta crucial: como as mudanças climáticas afetarão os ciclos sazonais que conhecemos? A resposta a essa pergunta é vital não apenas para a natureza, mas também para a nossa sobrevivência como espécie.
À medida que avançamos em nossa jornada pelo cosmos, o ciclo das estações nos lembra que tudo está interconectado. A forma como a Terra se move e gira ao redor do Sol influencia a vida que floresce em sua superfície. Como podemos aprender com esses ciclos para viver de maneira mais sustentável? Refletir sobre nossa relação com a Terra e as estações pode nos ajudar a encontrar um equilíbrio em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Cada estação é um lembrete de que a vida é um ciclo constante de renovação e mudança. Ao observar a natureza, podemos aprender a abraçar nossas próprias transições e a entender que, assim como as estações, nossas vidas também têm períodos de crescimento, descanso e transformação. A chave está em reconhecer a beleza desses ciclos e em viver em harmonia com eles. Em conclusão, o ciclo das estações não é apenas um fenômeno natural, mas uma profunda lição sobre a vida, a adaptação e o tempo. Ao entender como esses ciclos afetam nosso mundo, podemos apreciar mais plenamente a intrincada rede de vida na qual todos estamos conectados. Assim, cada mudança de estação pode ser vista como uma oportunidade para refletir sobre nosso lugar no universo e a importância de cuidar de nosso lar, a Terra. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. No vasto universo, as estrelas são como os protagonistas de uma história épica que abrange milhões de anos. Desde seu nascimento em nuvens de gás e poeira até sua explosiva morte, cada estrela segue um ciclo tão fascinante quanto complexo. Você já se perguntou como se formam essas brilhantes esferas que adornam nosso céu noturno? A resposta começa no lugar mais inesperado, uma nebulosa. As nebulosas são imensas nuvens de gás e poeira que flutuam no espaço. Imagine uma grande bolsa de algodão, mas em vez de ser suave e branca, está composta de elementos como hidrogênio, hélio e outros compostos químicos. Dentro dessas nebulosas, a gravidade começa a agir. Quando uma região da nebulosa se torna densa o suficiente, a gravidade atrai mais material para ela, iniciando um processo que dará origem a uma nova estrela. Esse momento pode parecer mágico, mas é o resultado de forças físicas que têm funcionado desde o início do tempo. À medida que a matéria se acumula, a temperatura e a pressão no centro dessa protoestrela aumentam. O que acontece então? Neste ponto, os átomos de hidrogênio começam a se fundir, criando hélio e liberando uma imensa quantidade de energia na forma de luz e calor. É como acender uma lâmpada gigante no meio da escuridão do espaço. Essa explosão de energia é o que finalmente transforma a protoestrela em uma estrela brilhante e estável, marcando o início de sua vida. Uma vez que a estrela nasce, entra em uma fase que pode durar bilhões de anos. Durante esse tempo, mantém-se em equilíbrio graças à pressão da fusão nuclear em seu núcleo, que empurra para fora, e à gravidade, que tenta colapsá-la. Pense nisso como um jogo de empurrar e puxar. A estrela se torna um farol no céu, iluminando a escuridão e fornecendo calor aos planetas que orbitam ao seu redor. Mas o que acontece quando uma estrela fica sem combustível? Este é um momento crítico em sua vida. Dependendo de sua massa, a estrela pode seguir diferentes caminhos. As estrelas menores, como o Sol, se tornarão gigantes vermelhas. Imagine uma bola de praia que se infla, mas em vez de ar, se enche de hélio. Este processo é fascinante, pois nesta fase, a estrela pode engolir alguns de seus planetas mais próximos, como um enorme balão que engole tudo ao seu redor. Quando uma estrela gigante vermelha esgota seu combustível, seu núcleo colapsa e, em um último ato de grandeza, pode explodir em uma supernova. Este evento é como um espetáculo de fogos de artifício cósmicos. A explosão é tão poderosa que pode brilhar mais do que toda uma galáxia durante um breve período. Mas, você sabia que essas explosões também são responsáveis por criar elementos pesados? Os átomos que formam tudo o que vemos, desde o ferro em nosso sangue até o carbono nas folhas das árvores, são forjados nessas explosões estelares. No entanto, nem todas as estrelas terminam sua vida da mesma maneira. As estrelas mais massivas, aquelas que são várias vezes maiores que nosso Sol, colapsam em buracos negros. Esses misteriosos objetos são como aspiradores cósmicos que devoram tudo o que se aproxima demais. Mas, o que acontece com a matéria que as estrelas expulsam ao final de suas vidas? Essa matéria se dispersa pelo espaço e pode dar origem a novas estrelas e planetas, continuando assim o ciclo da criação. A vida de uma estrela é um ciclo infinito de nascimento, vida e morte.
Mas por que isso é tão importante para nós? As estrelas não são apenas luzes no céu, elas são fábricas de elementos que formam a base de nossa existência. Sem o ciclo de vida das estrelas, não haveria elementos essenciais para a vida como a conhecemos. Cada vez que olhamos para o céu, na verdade estamos vendo o legado dessas incríveis explosões cósmicas. Além disso, o ciclo de vida das estrelas está entrelaçado com o tempo e a evolução do próprio universo. Quando uma estrela nasce, contribui para a formação de novas estruturas no cosmos, como galáxias e sistemas planetários. Esse processo é um lembrete de que tudo está conectado e que nossas próprias vidas são influenciadas por esses ciclos em grande escala. Ao refletir sobre o ciclo de vida das estrelas, é fascinante pensar em como nossas próprias histórias se assemelham às desses brilhantes corpos celestes. Desde o nascimento até a morte, todos passamos por etapas de transformação e evolução. Assim como as estrelas deixam um legado através dos elementos que criam, nós também deixamos marcas em nosso entorno e nas vidas de quem nos rodeia. Em conclusão, o ciclo das estrelas é uma maravilhosa dança cósmica que não apenas dá vida aos elementos, mas também nos lembra que somos parte de um universo em constante mudança. Ao olhar para as estrelas em uma noite clara, não vemos apenas luz, vemos o passado, o presente e o futuro de tudo o que nos rodeia. Cada estrela que brilha no céu é um testemunho da beleza da vida e da morte no cosmos, e de como, através de ciclos intermináveis, a vida continua. Quantas vezes você olhou para o céu e se perguntou como se formaram essas enormes estruturas brilhantes que vemos à noite? As galáxias, esses vastos conjuntos de estrelas, gás e poeira, são como ilhas em um imenso oceano cósmico. Mas como nascem, evoluem e eventualmente se desvanecem? Para entender a vida das galáxias, devemos viajar através do tempo e do espaço, explorando seu ciclo vital. Cada galáxia começa sua existência nas profundezas do universo, em regiões densas de gás e poeira. Essas áreas, cheias de matéria escura, são como sementes esperando para serem semeadas. Mas o que faz com que essas sementes germinem e se tornem galáxias? A resposta está na gravidade, uma força poderosa que atrai a matéria para si mesma. Quando gás e poeira suficientes se agrupam, começam a colapsar sob seu próprio peso, dando origem a um novo nascimento galáctico. Imagine uma bolha em um líquido. À medida que a bolha sobe, ela se expande e forma uma esfera. Algo semelhante acontece com as galáxias em seus primeiros momentos. Ao colapsar, a matéria começa a girar, formando um disco que eventualmente se torna a estrutura espiral que vemos em muitas delas. Mas, o que faz com que uma galáxia seja espiral, elíptica ou irregular? As respostas estão na quantidade e distribuição da matéria que a compõe, assim como em sua história de colisões e fusões. As galáxias não são entidades solitárias. De fato, muitas delas vivem em grupos conhecidos como aglomerados. Nesse ambiente, as galáxias podem interagir entre si, fundindo-se e mudando de forma. O que aconteceria se duas galáxias se encontrassem? Em um encontro cósmico, elas poderiam entrelaçar-se, criando novas estrelas no processo. Esse fenômeno é como dois rios que se juntam, formando um fluxo maior e mais poderoso. Assim, as galáxias evoluem e se transformam ao longo de bilhões de anos. A vida de uma galáxia também é marcada por sua capacidade de criar novas estrelas. Em seus núcleos, as galáxias abrigam enormes quantidades de gás e poeira que atuam como matéria-prima para a formação estelar. Quando as condições são adequadas, essas nuvens de gás colapsam, dando origem a novas estrelas. Mas o que acontece com as estrelas que já viveram seu ciclo? Quando morrem, liberam elementos pesados ao espaço, enriquecendo o meio interestelar e fornecendo o material necessário para a criação de novas gerações de estrelas e planetas. No entanto, nem todas as galáxias têm o mesmo destino. Algumas, como a nossa própria Via Láctea, continuarão existindo por bilhões de anos, criando novas estrelas e sistemas solares. Outras, por outro lado, podem enfrentar um final dramático. Ao fundir-se com outras galáxias, podem perder sua forma original e se transformar em um novo tipo de galáxia. É possível que nossa Via Láctea também se funde com outra galáxia? A resposta é sim. Em cerca de 4 bilhões de anos, espera-se que colida com a galáxia de Andrômeda, dando origem a um novo e fascinante objeto cósmico. Além das fusões, as galáxias também podem experimentar um processo de extinção. À medida que consomem todo o seu gás e poeira para formar estrelas, eventualmente ficam sem matéria para criar novas.
Isso pode levar a um resfriamento gradual, onde a atividade estelar diminui e a galáxia se torna inerte. Nesse cenário, uma galáxia se torna uma relíquia de seu antigo esplendor, lembrando-nos da natureza efêmera do cosmos. A forma como observamos as galáxias também influencia nossa compreensão de sua vida. A luz que chega até nós delas viajou bilhões de anos para nos alcançar, oferecendo um vislumbre do passado. Assim, ao observar uma galáxia, na verdade estamos olhando como era há muito tempo. Esse fenômeno é como olhar uma foto antiga de um amigo. Nela, você vê a pessoa que costumava ser, não necessariamente quem é agora. Neste vasto universo, a diversidade de galáxias é surpreendente. Desde as espirais, com seus braços em forma de espiral, até as elípticas, que são mais arredondadas e suaves, cada tipo tem sua própria história para contar. Além disso, há galáxias irregulares que não se encaixam em nenhuma dessas categorias, mostrando uma variedade de formas e tamanhos que desafiam nossas expectativas. Que papel as galáxias desempenham no grande esquema do universo? Elas são os blocos de construção da estrutura cósmica, formando redes que conectam umas às outras através da gravidade. Ao estudar as galáxias, não apenas aprendemos sobre sua evolução, mas também sobre a história do próprio universo. Cada galáxia é um capítulo em um livro cósmico que ainda estamos tentando decifrar. O ciclo de vida das galáxias nos lembra que, embora pareçam eternas, também estão sujeitas a mudanças e transformações. A compreensão desses ciclos nos ajuda a apreciar a beleza e complexidade do universo. Nos ensina que tudo está interconectado, desde as estrelas no céu até nós, aqui na Terra. À medida que continuamos explorando o cosmos, cada descoberta sobre as galáxias nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos do universo. Quem sabe quantas maravilhas ainda estão por ser descobertas? No vasto e misterioso universo, as galáxias continuam sua dança cósmica. Um lembrete constante de que na vida, tudo tem um ciclo. O Big Bang, um evento que ocorreu há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos, é considerado o ponto de partida do tempo e do espaço, tal como os conhecemos. Mas o que isso realmente significa? Como se relaciona com a ideia de ciclos no universo? Para entendê-lo, precisamos desmembrar a essência desse fenômeno. Imagine uma explosão, mas não uma explosão qualquer. Visualize uma expansão imensa que não apenas lança destroços, mas que também dá origem ao próprio tempo. Antes desse evento, não existia o antes, porque o tempo não havia começado. Nesse sentido, o Big Bang é mais do que uma simples explosão. É o início de tudo que existe. O primeiro capítulo de um livro cósmico que continua a ser escrito. Mas, o que há depois desse início explosivo? A teoria do Big Bang não apenas nos fala de um começo, mas levanta perguntas intrigantes sobre o futuro do universo. Pode haver um fim? Alguns cientistas sugerem que o universo poderia estar destinado a experimentar ciclos de expansão e contração, como uma espécie de respiro cósmico. Imagine um enorme balão que se infla e se desinfla, repetindo esse processo uma e outra vez. Poderia ser que nosso universo esteja destinado a viver múltiplas vidas, cada uma começando com um Big Bang? Mas, como sabemos que o Big Bang realmente ocorreu? A evidência está no eco que deixou. Os cientistas detectaram uma radiação de fundo, um suave sussurro que se originou nos primeiros momentos do universo. Essa radiação, conhecida como radiação cósmica de fundo, é como o eco de uma orquestra que tocou sua primeira sinfonia há bilhões de anos. Não é incrível pensar que, ao olhar para o céu, na verdade estamos ouvindo os ecos de nossa própria origem? À medida que o universo se expandia após o Big Bang, começou a esfriar. Nesse processo, as partículas subatômicas se uniram para formar átomos. Em um momento, o hidrogênio e o hélio se tornaram os blocos de construção de tudo o que conhecemos. O que aconteceria se esses átomos não tivessem se formado? A resposta é simples: não estaríamos aqui. Sem esses átomos, não haveria estrelas, planetas, nem vida. Assim, graças ao Big Bang, temos o material necessário para construir o universo. No entanto, o Big Bang levanta outra questão fascinante: a noção de ciclos. Se o universo se expande, isso significa que eventualmente poderia colapsar? Algumas teorias sugerem que poderia haver um Big Crunch, onde a gravidade atrai tudo de volta a um ponto singular. Assim como ocorreu no início. Nesse contexto, o universo poderia experimentar um ciclo interminável de nascimentos e mortes, como uma fênix que renasce de suas próprias cinzas. Mas, e a expansão? À medida que o universo se expande,
o faz a um ritmo acelerado. Isso é graças a uma misteriosa força chamada energia escura. Imagine que você está em um trem que vai cada vez mais rápido e, à medida que avança, sente que a viagem nunca terminará. A energia escura age como esse motor que empurra o universo a continuar se expandindo. Mas o que isso significa para o futuro do nosso cosmos? Nesse cenário de expansão contínua, o universo poderia chegar a um estado onde as estrelas se apaguem e a matéria se disperse. Isso é o que alguns cientistas chamam de Big Freeze, um futuro gelado e escuro no qual o cosmos esfriaria até alcançar um estado de equilíbrio térmico. Nesse ponto, os ciclos que um dia deram vida a estrelas e galáxias poderiam ser apenas lembranças distantes. Então, que papel o Big Bang desempenha em nossa compreensão do tempo? Ele nos ensina que o tempo é uma entidade flexível, um conceito que nasceu com o universo. Antes do Big Bang, não havia tempo no sentido em que o entendemos. Isso nos leva a refletir sobre como os ciclos do universo afetam nossa percepção do tempo. Se o tempo começou com uma explosão, podemos imaginar um tempo que poderia terminar ou reiniciar. À medida que exploramos o Big Bang e seu impacto nos ciclos do universo, é crucial reconhecer que somos parte dessa vasta história. Cada átomo em nosso corpo se formou a partir de elementos criados em estrelas que viveram e morreram. Assim, em um sentido, somos o resultado de um ciclo estelar que começou com o Big Bang. Quando olhamos para o céu noturno, não apenas vemos estrelas, vemos a história de nossa origem, um lembrete de que estamos conectados com o cosmos. Finalmente, a teoria do Big Bang nos convida a refletir sobre nossa posição no vasto panorama do universo. Não somos meros espectadores, somos parte ativa de um ciclo contínuo de criação e destruição. Da próxima vez que olhar para as estrelas, pense no momento em que tudo começou, naquele instante explosivo que deu origem à vida, ao tempo e à própria existência. A história do universo é, em última análise, uma história de ciclos, e nós somos os narradores desse relato cósmico. A expansão do universo é um fenômeno fascinante que capturou a atenção de cientistas e curiosos por igual. Como é que o cosmos, em vez de estar estático, está se afastando constantemente? Para entender esse processo, é fundamental falar do Big Bang, esse evento que marcou o início de tudo o que conhecemos. No entanto, a expansão não se detém ali, está em constante movimento e tem implicações profundas na forma como percebemos o tempo e o espaço. Visualize uma folha de papel que tem pontos desenhados nela. Se você começasse a esticar essa folha, notaria que os pontos se afastam uns dos outros. De certa forma, isso é o que ocorre com o universo. Cada galáxia, como um ponto nessa folha, se afasta das demais à medida que o espaço se expande. Esse fenômeno foi descoberto na década de 1930 pelo astrônomo Edwin Hubble, que observou que a luz das galáxias distantes se deslocava para o vermelho, o que indicava que estavam se afastando de nós. O que significa realmente que o universo se expande? Primeiro, é preciso entender que não é que as galáxias estejam se movendo através do espaço, mas sim que é o próprio espaço que está se expandindo. Essa ideia pode ser um pouco desconcertante, mas pense em um balão. Quando você infla um balão, os pontos desenhados em sua superfície se separam à medida que o ar entra. Assim, o espaço entre as galáxias vai se ampliando. E o que antes parecia próximo se torna mais distante. Agora bem, que impulso há por trás dessa expansão contínua? A resposta está em uma misteriosa forma de energia conhecida como energia escura. Embora não possamos vê-la nem tocá-la, acredita-se que represente cerca de 70% da energia total do universo. Essa energia tem a estranha propriedade de empurrar o universo a se expandir mais rapidamente. Imagine que você está empurrando um amigo em um balanço. No início, você o ajuda a se mover suavemente, mas à medida que continua empurrando, o movimento se torna mais intenso. Assim é como a energia escura afeta o universo, acelerando sua expansão. A pergunta que surge é: para onde o universo se expande? Ao contrário do que poderíamos pensar, não há um centro a partir do qual se expande, porque o universo não tem bordas ou limites como uma esfera que podemos tocar. Cada ponto no universo pode ser considerado o centro de sua própria perspectiva. Isso pode ser confuso, mas é uma das maravilhas da cosmologia. Cada galáxia está em movimento relativo às demais, e nesse sentido, todas podem ser consideradas como o centro de seu próprio universo. E quanto às implicações dessa expansão? Se o universo continua se expandindo, o que isso significa para seu futuro?
Algumas teorias sugerem que, se a energia escura continuar impulsionando a expansão, o universo poderia terminar em um estado de Big Freeze, onde as galáxias se afastariam tanto umas das outras que eventualmente se tornariam invisíveis. Nesse cenário, as estrelas se apagariam e o cosmos seria um lugar frio e escuro. Por outro lado, existe a possibilidade de que a expansão se detenha e o universo comece a se contrair, levando a um Big Crunch, onde tudo poderia voltar a se compactar em um único ponto. Mas como isso afeta a nossa vida diária? Embora essas perguntas possam parecer abstratas, a expansão do universo nos convida a refletir sobre nosso lugar no cosmos. A distância entre as galáxias e seu movimento constante nos lembra que o universo está em um estado de mudança perpétua. Cada estrela que vemos no céu é, na verdade, um eco do passado, já que a luz que viaja em nossa direção pode ter começado sua jornada há bilhões de anos. Através dessa exploração, também podemos nos perguntar: o que significa o tempo em um universo que se expande? A percepção do tempo humano está ligada a ciclos, como o dia e a noite, as estações e a vida em si. No entanto, em um cosmos em expansão, o tempo pode ser uma experiência mais fluida e menos linear do que imaginamos. Cada momento pode ser um ponto em um vasto tecido que se estica e se distorce. A expansão do universo também nos leva a considerar a possibilidade de vida além da Terra. Poderia haver outras civilizações observando as mesmas estrelas que nós, perguntando-se o mesmo? A ideia de que outras formas de vida poderiam existir e que poderiam estar enfrentando perguntas semelhantes sobre seu próprio lugar no cosmos é tanto emocionante quanto inquietante. Finalmente, compreender a expansão do universo nos lembra que nossa existência é apenas um capítulo em uma história muito mais ampla. A curiosidade humana nos impulsiona a explorar, a aprender e a entender. Cada descoberta sobre o cosmos, desde a expansão até a energia escura, nos aproxima um pouco mais de desvendar os mistérios do universo. Assim, ao olhar para as estrelas, não apenas observamos o passado, mas também nos preparamos para o futuro, esse futuro que está em constante expansão. O que acontece quando você olha para o céu noturno e se pergunta: o que há além das estrelas? É um mistério que intriga a humanidade há séculos. Neste vasto universo, a matéria escura e a energia escura desempenham papéis cruciais, mas são tão elusivas que muitas vezes parecem mais fantasia do que realidade. O que são realmente esses componentes que parecem estar em todos os lugares e, no entanto, não podemos ver? A matéria escura, como o próprio nome indica, é uma forma de matéria que não emite luz nem radioatividade. Imagine que você está em uma festa no escuro. Embora não consiga ver as pessoas, sente que há mais pessoas na sala pela maneira como o ar se move ao seu redor. A matéria escura faz algo semelhante. Sua presença é sentida através de sua influência gravitacional nas estrelas e galáxias. Sem ela, o universo como o conhecemos não poderia existir. Mas por que a matéria escura é tão importante? Sem ela, as galáxias girariam a uma velocidade que as faria se dispersar completamente. As estrelas se dispersariam no espaço e não haveria força suficiente para manter as galáxias unidas. Assim, embora não possamos ver nem tocar, a matéria escura é uma cola cósmica que sustenta tudo o que conhecemos. Agora, vamos falar sobre a energia escura, que é ainda mais misteriosa. Esta entidade, parecida com um fantasma, está por trás da aceleração na expansão do universo. Imagine que você está inflando um balão. No início, o ar entra de maneira lenta e controlada, mas de repente começa a se expandir mais rápido. Isso é o que a energia escura está fazendo com o universo. Ela está empurrando o espaço à medida que se expande, e ninguém sabe com certeza de onde vem. Mas o que isso significa para nós? A energia escura compõe aproximadamente 70% do universo. Se pensássemos no universo como um grande bolo, a matéria visível seria apenas a pequena parte que podemos ver na superfície, enquanto a matéria escura e a energia escura constituem a maior parte do bolo, ocultas à vista. Isso nos leva a questionar nossa compreensão do universo. Como podemos conhecer algo que não podemos ver? A relação entre matéria escura e energia escura é como uma dança cósmica. A matéria escura fornece a gravidade necessária para manter as estruturas do universo, enquanto a energia escura atua como a força que o empurra para a expansão. No entanto, ainda temos muito a descobrir. O que acontece quando essas forças entram em conflito?
Poderia haver um ponto em que a energia escura se torne forte o suficiente para desmantelar tudo o que conhecemos? Alguns cientistas acreditam que a matéria escura pode ser composta de partículas ainda não descobertas, enquanto outros sugerem que a energia escura pode ser um campo que se estende por todo o universo. A verdade é que ainda estamos em busca de respostas. Cada nova descoberta em física de partículas e cosmologia pode mudar nossa visão do cosmos. Uma analogia interessante é pensar no universo como um grande oceano. A matéria visível seria como as ondas que quebram na praia, algo que podemos ver e tocar. A matéria escura, por sua vez, seria como a corrente subterrânea que flui abaixo da superfície, invisível, mas poderosa. A energia escura seria como o vento que sopra em suas costas, empurrando-o para frente sem que você perceba. Juntas, elas criam um sistema complexo e dinâmico. A busca pela matéria escura e pela energia escura levou à criação de enormes experimentos e telescópios em todo o mundo. Desde o grande colisor de Hadrons na Europa até telescópios espaciais que observam o fundo cósmico de micro-ondas, os cientistas estão tentando desvendar esses mistérios. A curiosidade humana nos levou aos confins do universo, buscando respostas que expliquem nosso lugar nele. No entanto, apesar de todos os nossos avanços, é possível que nunca cheguemos a ver diretamente a matéria escura ou a energia escura. Talvez essas entidades sejam parte de um quebra-cabeça maior que ainda não começamos a entender. Imagine ser um peixe no oceano, sem saber que há um mundo fora da água. Assim é como poderíamos nos sentir em nossa busca para compreender o universo. Enquanto refletimos sobre esses conceitos, é fundamental lembrar que cada resposta que encontramos às vezes gera ainda mais perguntas. A ciência não é apenas uma série de respostas, mas uma jornada contínua de descoberta. Assim, ao olhar para as estrelas, não estamos apenas observando o passado, mas também tentando entender o futuro e nosso papel no grande teatro do cosmos. Em conclusão, a matéria escura e a energia escura são dois dos maiores enigmas do universo. Elas nos empurram a pensar além do evidente e a questionar o que acreditamos saber. À medida que avançamos em nossa exploração cósmica, cada pequena descoberta nos aproxima mais da verdade. Que novas maravilhas encontraremos neste vasto oceano do universo? A busca apenas começou. Como se formam os planetas? É uma das grandes perguntas que nos fazemos quando olhamos para o céu estrelado. A resposta é fascinante e começa muito antes do que podemos imaginar. Tudo começa em uma vasta nuvem de gás e poeira, conhecida como nebulosa. Esta nuvem cósmica, composta principalmente de hidrogênio e hélio, é como uma gigantesca oficina onde os astros são forjados. Mas o que faz com que essa nuvem se torne um planeta? A chave está na gravidade. Quando uma parte da nebulosa começa a colapsar sob sua própria gravidade, forma-se um núcleo denso que se aquece à medida que se compacta. Esse núcleo é o embrião de uma estrela. Mas o processo não para por aí. Ao seu redor, o material que não se transforma em estrela começa a girar e a achatar, formando um disco protoplanetário. Neste disco, pequenas partículas de poeira e gás começam a se unir, formando corpos maiores. Você consegue imaginar uma espécie de jogo de construção cósmico em grande escala? Conforme esses corpos se agrupam, alguns se tornam planetas, enquanto outros podem se transformar em asteroides ou cometas. Esse processo de acumulação e crescimento pode levar milhões de anos. Então, da próxima vez que olhar para a Lua, pense que durante sua formação, ela pode ter estado cercada por outros pequenos corpos que competiam para se tornar planetas. Não é incrível pensar na história que guarda cada canto do espaço? Os planetas não são simplesmente esferas inertes flutuando no espaço. Cada um deles tem sua própria história, seu próprio ciclo de vida. Desde o momento em que se formam, começam a experimentar mudanças. Por exemplo, a Terra, em seus primeiros dias, era um lugar extremamente quente e vulcânico. Com o tempo, começou a esfriar, o que permitiu a formação de uma crosta sólida e, eventualmente, de oceanos. Mas, como a formação de um planeta afeta a própria vida? A resposta está em sua localização e características. Um planeta na zona habitável, que é a região ao redor de uma estrela onde as condições são adequadas para a existência de água líquida, tem muito mais chances de desenvolver vida. Imagine que a vida é como uma planta que precisa do clima adequado para crescer. Não pode florescer em um deserto ardente, mas sim em um jardim bem cuidado. Os planetas também evoluem ao longo de sua vida. À medida que passam os milhões de anos, podem atravessar diferentes ciclos.
podem ser bombardeados por asteroides, experimentar mudanças em sua atmosfera e sofrer impactos que alterem sua superfície. A Terra, por exemplo, passou por diversas eras geológicas, cada uma com seu próprio clima e ecossistemas. Não é interessante pensar em como um mesmo planeta pode ser tão diferente ao longo do tempo? E não é apenas a Terra que tem sua história. Marte, que uma vez foi um planeta quente e úmido, agora é frio e seco. Existem teorias que sugerem que ele pode ter abrigado vida em algum momento. Isso nos leva à pergunta: que outros segredos guardam os planetas em nosso sistema solar e além? A formação de planetas não se limita ao nosso lar. Na vasta extensão do universo, os astrônomos descobriram discos protoplanetários ao redor de outras estrelas. Com telescópios potentes puderam observar como se formam novos sistemas planetários em tempo real. Essa descoberta abriu as portas para muitas perguntas. Existem planetas semelhantes à Terra em outros sistemas? Poderiam abrigar vida? Cada vez que descobrimos um novo planeta, ampliamos nossa compreensão do cosmos. A diversidade de planetas é impressionante. Desde os gigantes gasosos como Júpiter, que são enormes e compostos principalmente de gás, até os planetas rochosos como Vênus e a Terra. Cada um tem seu próprio ciclo de formação e evolução. Às vezes, até encontramos planetas que orbitam em zonas não convencionais, desafiando nossa compreensão de como deveria ser um sistema planetário. A conexão entre a formação de planetas e os ciclos de vida estelar é inegável. Quando uma estrela morre, pode deixar para trás uma nebulosa que, por sua vez, alimentará a formação de novos planetas. Esse ciclo de nascimento e morte, de criação e destruição, é fundamental para a dinâmica do universo. Assim, cada vez que uma estrela explode em uma supernova, está semeando a semente para futuros sistemas planetários. Os planetas são muito mais do que simples corpos celestes. São o cenário em que se desenvolve a história da vida. A Terra, por exemplo, não é apenas um lar para os humanos, mas também para uma impressionante variedade de espécies. Cada ciclo de vida em nosso planeta está interconectado. E todos estão influenciados pelos ciclos cósmicos que os cercam. À medida que exploramos mais sobre a formação de planetas, nos perguntamos: qual é o papel da humanidade em tudo isso? Somos uma pequena parte de um vasto sistema. Mas nossa curiosidade nos impulsiona a buscar respostas. Cada descoberta que fazemos sobre os planetas, seus ciclos e sua evolução, nos aproxima um passo mais de compreender nosso lugar no universo. Em resumo, a formação de planetas é um processo fascinante que nos mostra como as forças do cosmos moldam nosso lar e muitos outros mundos. Cada planeta tem uma história única, e ao aprender sobre eles, não apenas entendemos mais sobre o universo, mas também sobre nós mesmos, e assim continuamos buscando, explorando e nos maravilhando diante da grandeza do cosmos. A evolução da vida na Terra é um relato fascinante que se entrelaça com os ciclos cósmicos do universo. Cada ciclo, desde o movimento dos planetas até as explosões de estrelas, deixou sua marca na história do nosso planeta. Mas, como os ciclos cósmicos influenciam a vida como a conhecemos? Para entender isso, é útil pensar na vida como uma série de capítulos em um livro interminável, onde cada capítulo é marcado por mudanças que refletem os ritmos do cosmos. A Terra, em sua viagem ao redor do Sol, experimenta estações que não apenas afetam o clima, mas também a própria vida. Você já percebeu como as flores florescem na primavera, as árvores perdem suas folhas no outono e os animais se preparam para o inverno? Essas mudanças são parte de um grande ciclo que se repete a cada ano e que permitiu que a vida se adaptasse e evoluísse. À medida que a Terra gira e se desloca, a luz do Sol e a temperatura mudam, permitindo a diversidade de ecossistemas que conhecemos. Vamos dedicar um momento para pensar nos ciclos de vida das espécies. Quando um animal se reproduz, suas crias levam consigo a informação genética de seus antepassados. Isso significa que, ao longo do tempo, as espécies podem se adaptar às mudanças em seu ambiente. Se o clima se torna mais quente, aqueles indivíduos que são mais resistentes às altas temperaturas têm mais chances de sobreviver e se reproduzir. Esse processo é conhecido como seleção natural e é um ciclo que se repetiu por milhões de anos. Mas, o que tudo isso tem a ver com os ciclos cósmicos? A resposta está nos elementos que compõem a própria vida. Os átomos que formam nossas células foram criados no coração das estrelas. Quando essas estrelas explodem, liberam esses elementos ao espaço, onde podem formar novos planetas e, eventualmente, novas formas de vida. Assim,
Cada vez que olhamos para o céu e vemos uma estrela, estamos vendo a centelha de vida que poderia ter dado origem a algo em nosso planeta. Esse ciclo de nascimento, morte e renascimento é fundamental na história do universo. A Terra não está sozinha nessa jornada. Outros planetas em nosso sistema solar também passaram por ciclos de mudança que podem ter levado à vida, embora não a conheçamos. Marte, por exemplo, já teve água e um clima mais quente. O que aconteceria se um dia fosse descoberto que a vida existiu lá, mesmo que por um breve momento? Esse cenário nos convida a refletir sobre como os ciclos cósmicos podem influenciar a evolução da vida. Não apenas em nosso planeta, mas em outros cantos do universo. Os ciclos cósmicos também podem influenciar a forma como os seres humanos se adaptaram ao nosso ambiente. Desde a agricultura, que depende das estações, até a migração de animais, que segue padrões cíclicos, nossas vidas estão entrelaçadas com os ritmos da natureza. Como isso afeta nossa saúde e bem-estar? O ritmo das estações pode influenciar nosso estado de ânimo e nossos padrões de sono, o que demonstra que estamos profundamente conectados com o cosmos. Em grande medida, a história da vida na Terra é um testemunho da resiliência e adaptabilidade. Ao longo das eras, a vida enfrentou catástrofes, desde impactos de asteroides até mudanças climáticas drásticas. Mas a cada vez, a vida encontrou uma maneira de se recuperar. Esse processo de adaptação assemelha-se a um ciclo de renovação, onde cada fim também marca um novo começo. A busca por vida em outros planetas também está relacionada à evolução da vida na Terra. Os cientistas estão explorando exoplanetas, buscando condições que possam sustentar a vida. Poderiam existir ciclos semelhantes em outros mundos? A resposta a essa pergunta poderia mudar nossa compreensão da própria vida e nosso lugar no universo. Se encontrarmos vida em outro planeta, que implicações isso teria para nossa história? Os ciclos na evolução da vida não são apenas fascinantes, mas também nos oferecem uma lição importante sobre a interconexão de tudo o que existe. Cada ser, cada ecossistema é parte de um ciclo maior. Isso nos lembra que nossas ações têm repercussões, não apenas em nossa própria espécie, mas no tecido da vida como um todo. Cuidar do nosso ambiente é essencial para garantir que os ciclos da vida continuem. A relação entre os ciclos cósmicos e a vida também nos convida a considerar nossa própria existência. Vamos refletir sobre como nossas experiências, nossas lutas e nossos triunfos são parte de um ciclo mais amplo. Assim como as estações mudam, nossas vidas também estão em constante transformação. Cada dia nos oferece a oportunidade de recomeçar, de nos adaptar e de crescer. À medida que continuamos explorando o cosmos e buscando respostas para perguntas fundamentais, é crucial lembrar que somos parte de um vasto ciclo de vida. A compreensão de como os ciclos cósmicos influenciam a evolução da vida nos aproxima um pouco mais de entender nossa conexão com o universo. E embora às vezes possa parecer que estamos sozinhos, na verdade somos parte de uma rede interconectada que abrange o tempo e o espaço. Da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que dentro de cada brilho há uma história de vida, de ciclos e de oportunidades. A evolução da vida é uma dança cósmica e nós somos os dançarinos nesse palco infinito. A história da vida continua a ser escrita, e cada ciclo que completamos nos aproxima um passo mais de compreender nosso papel no grande esquema do universo. Sabias que a Terra não é apenas um simples planeta girando no espaço? Seu movimento tem um efeito profundo em nossa vida diária, e um dos fenômenos mais fascinantes que surge desse movimento é a precessão dos equinócios. Este fenômeno, embora muitas vezes passe despercebido, tem um impacto significativo nos ciclos climáticos e na forma como os seres humanos organizaram seu tempo ao longo da história. A precessão dos equinócios é uma mudança gradual na orientação do eixo de rotação da Terra. Mas como isso se traduz na vida cotidiana? Imagine que o eixo da Terra é como um peão. Ao girar, o peão não apenas se move em um círculo, mas também oscila lentamente. Esse movimento de oscilação no peão é semelhante ao que acontece com o eixo da Terra, que se move em um ciclo de aproximadamente 26 mil anos. Esse movimento tem consequências fascinantes. Por exemplo, os equinócios, que são os momentos em que o dia e a noite têm a mesma duração, não ocorrem sempre nas mesmas datas. À medida que a Terra gira e se move através de seu ciclo de precessão, os equinócios se deslocam lentamente pelo calendário. Mas por que isso é importante?
A resposta reside em como as antigas civilizações utilizaram esse fenômeno para desenvolver seus calendários e entender os ciclos das estações. As culturas antigas, como os egípcios e os maias, prestaram atenção às mudanças na posição das estrelas e nos equinócios, pois isso os ajudava a prever as temporadas de plantio e colheita. Você consegue imaginar como seria a vida sem essa compreensão dos ciclos? A agricultura, a religião e até mesmo as festividades estavam profundamente ligadas à observação do céu. A precessão dos equinócios fornecia a essas civilizações uma bússola cósmica que guiava suas vidas. Entrando um pouco mais em detalhe, a precessão também tem uma relação com a inclinação do eixo terrestre. Essa inclinação afeta a quantidade de luz solar que diferentes partes do planeta recebem ao longo do ano, o que, por sua vez, influencia os padrões climáticos. Você sabia que isso pode mudar a duração das estações em certas regiões ao longo de milhares de anos? Por exemplo, o que hoje consideramos verão poderia se tornar inverno em alguns milhares de anos devido a esse fenômeno. Interessantemente, a precessão também impacta a forma como experimentamos o tempo. À medida que o eixo da Terra se desloca, as constelações que vemos no céu noturno também mudam lentamente. Isso significa que, em um futuro distante, as estrelas que hoje reconhecemos como parte de certas constelações poderiam ser completamente diferentes. A visão que temos do céu é, em certo sentido, efêmera e mutável. À medida que a Terra atravessa esse ciclo, outros fenômenos cósmicos também ocorrem. Por exemplo, a interação gravitacional com outros corpos celestes, como a Lua e o Sol, pode influenciar a precessão e, portanto, nosso clima. A Lua, por sua vez, também tem um ciclo próprio que afeta as marés e, consequentemente, os ecossistemas costeiros. Você já se perguntou como um simples movimento de um planeta pode provocar mudanças na vida de tantas espécies? É fascinante pensar que esses ciclos não apenas afetam a Terra, mas todo o sistema solar. Imagine um vasto relógio cósmico em que cada engrenagem desempenha um papel essencial. A precessão dos equinócios é apenas uma das muitas peças desse complexo mecanismo. À medida que o universo se expande e evolui, o comportamento dos corpos celestes se entrelaça em uma dança cósmica que existe há milênios. No entanto, a precessão não é um fenômeno isolado. A história da humanidade está marcada por sua relação com o céu. As antigas culturas usavam a posição das estrelas e os equinócios não apenas para a agricultura, mas também para construir monumentos e estruturas alinhadas com eventos astronômicos. A famosa pirâmide de Gizé, por exemplo, está alinhada com a constelação de Órion, refletindo a importância que os antigos egípcios davam a esses ciclos cósmicos. Hoje em dia, ainda sentimos a influência da precessão dos equinócios em nossas vidas, embora de maneira mais abstrata. A forma como organizamos nosso tempo, nossas festividades e nossas expectativas climáticas tem raízes que remontam à compreensão desses ciclos. À medida que avançamos para o futuro, o conhecimento e a adaptação a esses padrões continuarão sendo cruciais para nossa sobrevivência como espécie. Assim, da próxima vez que olhar para o céu e observar as estrelas, lembre-se de que não está apenas vendo um espetáculo visual. Você está fazendo parte de um processo cósmico que está em andamento há milhares de anos. A precessão dos equinócios é apenas uma das muitas ferramentas que nos permite entender nosso lugar no vasto universo. Em um mundo onde o tempo parece voar, tirar um momento para refletir sobre essas conexões cósmicas pode nos proporcionar uma nova perspectiva sobre nossa existência. A dança dos planetas e das estrelas nos lembra que somos parte de algo muito maior. Um ciclo interminável que nos convida a estar conscientes de nosso entorno e dos ritmos que nos cercam. É um lembrete de que, apesar de nossas preocupações cotidianas, o universo continua seu curso, marcando o tempo de maneira constante, mas nunca igual. Quantas vezes você olhou para o céu e se perguntou o que há além do que vemos? A Lua, esse brilhante satélite que nos acompanha todas as noites, não é apenas um objeto de admiração, mas também desempenha um papel crucial na vida do nosso planeta. Mas, você sabia que os ciclos lunares têm um impacto profundo em nossas vidas? Desde as marés até nossas emoções, a Lua influencia mais do que imaginamos. As marés, por exemplo, são talvez o efeito mais visível da influência lunar. Quando a Lua está em sua fase cheia ou nova, sua atração gravitacional é mais forte, o que provoca marés mais altas. Esse fenômeno se assemelha a uma dança entre a Terra e a Lua, onde a força de atração puxa as águas dos oceanos,
fazendo com que subam e desçam de maneira rítmica. Você já se perguntou por que algumas praias têm marés mais pronunciadas do que outras? Isso se deve à forma da costa, à profundidade do mar e outros fatores que desempenham um papel em como as marés se manifestam. Mas o ciclo lunar não afeta apenas as águas. Em muitas culturas, a lua também tem um impacto significativo. Os agricultores observaram durante séculos que certas fases da lua são mais propícias para semear, colher ou podar. Por exemplo, a lua cheia é considerada um momento ideal para as colheitas, já que se diz que as plantas absorvem mais luz e energia. A lua é um aliado na agricultura? Muitos acreditam que sim, baseando-se na tradição e na experiência. Ao olhar para o céu, é fácil se perder na beleza da lua, mas sua influência vai além do físico. As culturas antigas veneravam a lua e, em muitas civilizações, seu ciclo estava relacionado a rituais, festividades e crenças. Desde os astecas até os egípcios, a lua desempenhava um papel central em seus calendários e mitologias. Por que você acha que a lua foi tão importante para a humanidade ao longo da história? Talvez porque seu ciclo seja um dos poucos ritmos constantes que podemos observar no céu. Além disso, estudos recentes mostraram que os ciclos lunares podem afetar nosso estado de ânimo. Alguns pesquisadores encontraram correlações entre as fases lunares e o comportamento humano. Durante a lua cheia, por exemplo, há quem assegure que há mais atividade e até mais insônia. Poderia ser que estejamos mais conectados à lua do que pensamos? A ideia de que a lua influencia nossas emoções e comportamentos gera um debate fascinante entre cientistas e psicólogos. Os ciclos lunares também têm um efeito na fauna. Muitos animais, como os corais, sincronizam suas reproduções com as fases da lua. Isso garante que suas crias tenham a melhor oportunidade de sobreviver em um ambiente em mudança. Não é incrível como a natureza encontra um equilíbrio tão perfeito? A lua atua como um relógio cósmico, marcando o tempo para muitas espécies que dependem dela para seu ciclo de vida. E claro, não podemos esquecer a importância da lua na navegação. Desde tempos antigos, os navegantes usaram a lua e suas fases para se orientar no mar. Embora hoje em dia contemos com tecnologia avançada, a lua continua sendo um lembrete de nossa conexão com o cosmos. Você consegue imaginar como era a vida de um marinheiro guiando-se apenas pela lua em uma noite escura? A influência da lua se estende até mesmo às marés humanas. Em algumas culturas, as pessoas realizam rituais em certas fases da lua, acreditando que isso lhes trará boa sorte ou ajudará em seus desejos. É possível que a lua tenha um poder sobre a mente humana que ainda não compreendemos totalmente? A conexão entre nossa psique e os ciclos naturais do universo é um tema que merece ser explorado com maior profundidade. Em termos de saúde, algumas pessoas acreditam que as fases lunares podem influenciar nossos ciclos de sono. Há quem assegure que durante a lua cheia é mais difícil dormir, enquanto em outras fases o sono é mais reparador. Poderia a lua ser uma espécie de despertador natural para nosso corpo? A relação entre a lua e o sono é um campo de estudo que ainda tem muito a descobrir. A lua também inspira arte e poesia. Desde os românticos até os contemporâneos, muitos artistas encontraram em sua luz um símbolo de amor, mistério e nostalgia. O que faz da lua um tema tão recorrente na criatividade humana? Talvez seja sua beleza inatingível e sua constante presença em nossas vidas, lembrando-nos que, apesar da distância, ela sempre está lá. À medida que nos aprofundamos na compreensão da lua e seus ciclos, é importante valorizar seu papel no equilíbrio da vida na Terra. Desde a agricultura até nossas emoções, a lua é um lembrete constante de que estamos interconectados com o universo de maneiras que ainda estamos começando a compreender. A lua, com sua beleza e mistério, nos convida a refletir sobre nossa própria existência. Quantas vezes deixamos de olhar para cima e nos perdemos em sua luz prateada? Portanto, ao observar a lua, não estamos apenas vendo um satélite, mas um companheiro cósmico que marca nossas vidas de inúmeras formas. Assim, da próxima vez que você olhar para o céu e ver a lua, pense em sua influência, em suas fases, em seus ciclos e em como, ao longo da história, ela guiou a humanidade em suas próprias travessias. A lua é, sem dúvida, uma testemunha silenciosa de nossas histórias e um lembrete de que todos estamos conectados neste vasto universo. Que passaria se eu te dissesse que o tempo não é o que você pensa? No vasto universo, o tempo pode se comportar de maneiras surpreendentes e, às vezes, desconcertantes. A teoria da relatividade, formulada por Albert Einstein no início do século XX,
mudou nossa percepção do tempo e do espaço para sempre. Mas como isso se relaciona com os ciclos cósmicos? Vamos desvendar este fascinante tema. Imagine que você está em um trem em movimento e observa como a paisagem se desloca a grande velocidade. Para você, o tempo parece seguir seu curso habitual. No entanto, para alguém que fica na estação, o trem parece chegar ao seu destino muito mais rápido. Esta é a essência da relatividade. O tempo é relativo e pode variar dependendo da velocidade com que você se move. Mas, o que isso significa quando falamos dos ciclos no universo? Quando uma estrela se encontra em sua última etapa de vida, se transforma em uma supernova e depois em um buraco negro. Esse processo pode parecer instantâneo da Terra, mas na verdade pode levar milhões de anos. E aqui é onde a relatividade entra em jogo. Para os seres humanos o tempo é linear, mas no cosmos pode ser mais complicado. Como podemos compreender esses ciclos se o tempo não é constante? O tempo também é afetado pela gravidade. Quanto mais forte é o campo gravitacional, mais devagar o tempo passa. Assim, se você estivesse perto de um buraco negro, experimentaria o tempo de maneira diferente. Da sua perspectiva, os ciclos das estrelas e das galáxias poderiam parecer lentos, enquanto o resto do universo avança a um ritmo acelerado. Você consegue imaginar a sensação de ver o universo mudar ao seu redor enquanto seu próprio tempo se detém? A ideia de que o tempo pode ser moldado pela velocidade e pela gravidade nos leva a pensar em como os ciclos cósmicos se entrelaçam. Cada estrela que nasce, vive e morre tem um ciclo que, de nossa perspectiva, parece linear. Mas quando consideramos a relatividade, percebemos que o que vemos não é mais do que uma fração da história do universo. Quantos ciclos de vida estelar já se passaram enquanto nós apenas vemos uma parte da experiência? Agora, pensemos em como a relatividade nos afeta em nossa vida cotidiana. Quando olhamos para as estrelas em uma noite clara, estamos vendo o passado. A luz de algumas estrelas que vemos viajou milhões de anos para chegar aos nossos olhos. Assim, de certa forma, cada vez que observamos o céu, estamos contemplando ciclos que existiram muito antes de estarmos aqui. Que histórias essas estrelas estão nos contando? A percepção humana do tempo também influencia como entendemos os ciclos da vida. À medida que envelhecemos, o tempo parece acelerar. Um ano na nossa infância pode parecer uma eternidade, enquanto um ano na idade adulta passa rapidamente. Esse fenômeno pode estar relacionado a como nosso cérebro processa o tempo. Mas, o que aconteceria se no vasto cosmos a percepção do tempo fosse ainda mais radicalmente diferente? Os ciclos das galáxias e das estrelas são fundamentais para a estrutura do universo. Mas ao considerar a relatividade, percebemos que cada um desses ciclos pode ser percebido de maneira única dependendo de onde estamos no espaço e no tempo. As galáxias podem se fundir e formar novas estruturas, mas para um observador em um lugar remoto, o ciclo completo poderia parecer uma dança eterna, onde o tempo se entrelaça com o espaço. Embora a teoria da relatividade possa parecer complexa, sua essência é fascinante. Ela nos convida a repensar o que acreditamos saber sobre o tempo e os ciclos. Cada vez que olhamos para o céu, não estamos apenas observando estrelas. Estamos explorando a história do universo e os ciclos que formaram e transformaram a realidade como a conhecemos. Então, como isso se relaciona com nossa busca por respostas sobre o universo e nosso lugar nele? A relatividade nos ensina que há muito mais do que parece à primeira vista. Cada ciclo no cosmos não está isolado, mas interconectado em uma rede intrincada de tempo e espaço. E nesse tecido, nosso próprio tempo é apenas uma pequena fibra. À medida que nos aprofundamos mais no universo, descobrimos que o tempo e os ciclos têm um papel crucial a desempenhar. Desde a vida de uma estrela até o destino das galáxias, tudo está relacionado. E embora nossa percepção do tempo seja limitada, a beleza dos ciclos cósmicos nos lembra que sempre há mais a descobrir. Considerando tudo isso, a relatividade não é apenas uma teoria científica, é um convite a nos maravilharmos com a complexidade do universo. Ela nos ensina a contemplar os ciclos da existência, a apreciar cada momento e a entender que, apesar de nossa percepção limitada, somos parte de um ciclo muito maior do que nós mesmos. Assim, cada vez que olhamos para as estrelas, lembremos que não estamos apenas vendo luz, mas também o passar do tempo e os ciclos da vida no vasto cosmos. A matéria no universo é como um grande círculo interminável, um ciclo constante de criação e destruição. Mas o que isso realmente significa? No vasto cosmos, a matéria não é simplesmente um elemento estático.
está em contínua transformação. Desde o momento em que é forjada no coração de uma estrela até que se dispersa novamente no espaço, a matéria segue um caminho fascinante. Você já se perguntou como se forma uma estrela? Tudo começa em uma nebulosa, uma densa nuvem de gás e poeira. Com o tempo, gravidade e pressão se combinam para dar origem a uma estrela jovem. Mas o curioso é que, ao final de sua vida, essa estrela não desaparece. Em vez disso, se torna algo novo. As estrelas mais massivas terminam sua existência em explosões espetaculares chamadas supernovas, liberando enormes quantidades de energia e matéria ao espaço. É como se o cosmos estivesse dizendo: ainda não terminei com você. A matéria expelida dessas explosões não se perde, mistura-se com o ambiente, esfria e, com o tempo, pode formar novas estrelas, planetas e até mesmo vida. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Poderia ser que somos feitos das mesmas partículas que um dia formaram uma estrela distante? A resposta é um retumbante sim. Cada átomo do nosso corpo tem uma história para contar, uma conexão com o universo que nos rodeia. Essa reciclagem de matéria não se limita às estrelas. Também ocorre nas galáxias, onde o gás e a poeira se agrupam, formando novos sistemas estelares. É um ciclo interminável de nascimento e morte. A matéria escura, esse componente misterioso que compõe grande parte do universo, também desempenha um papel crucial nesse processo, embora sua natureza continue sendo um enigma. O que aconteceria se um dia conseguíssemos entendê-la completamente? À medida que as estrelas morrem, liberam elementos pesados que se tornam os blocos de construção de tudo o que conhecemos. Elementos como o carbono e o oxigênio, essenciais para a vida, são o resultado de gerações de estrelas que viveram e morreram. Cada vez que você olha para o céu estrelado, está vendo um cemitério de estrelas e um lar potencial para novas formas de vida. É um lembrete de que a morte não é o fim, mas simplesmente um novo começo. Quando uma estrela explode em uma supernova, quantidades massivas de matéria se dispersam. Mas o que acontece com essa matéria? Ela se torna parte de um ciclo maior. Pode ser absorvida por uma nova estrela em formação ou incorporada em um disco protoplanetário, onde planetas se desenvolvem. Esse ciclo garante que a matéria nunca se perca completamente. Sempre há uma oportunidade de que retorne à vida de alguma forma nova. A Terra mesma é um exemplo perfeito desse ciclo. Os elementos que a compõem têm suas raízes em estrelas que existiram há bilhões de anos. Cada árvore, cada rio, cada ser vivo que vemos hoje é, em última análise, um produto da matéria reciclada do universo. Esse pensamento nos conecta com o cosmos de uma maneira profunda e significativa. Nos lembra que somos parte de algo muito maior. Você já se perguntou como esse ciclo influencia a vida diária? Os ciclos da matéria não se veem apenas na grandeza do universo, mas também são evidentes em nosso ambiente. A decomposição da matéria orgânica na Terra, por exemplo, regenera nutrientes no solo, permitindo que novas plantas cresçam. É um ciclo que se repete uma e outra vez, um lembrete de que tudo tem seu lugar no grande esquema do cosmos. No entanto, há um aspecto que muitas vezes é negligenciado: a energia. O ciclo da matéria está intimamente ligado ao ciclo da energia no universo. Quando as estrelas morrem, liberam não apenas matéria, mas também energia, em formas que podem ser aproveitadas por outros corpos celestes. Essa interconexão entre matéria e energia é uma dança cósmica que sustenta a vida. Com o tempo, até mesmo os buracos negros, esses misteriosos devoradores de matéria, também desempenham um papel nesse ciclo. Embora pareçam consumir tudo ao seu redor, eventualmente podem liberar matéria e energia na forma de radiação, contribuindo novamente para o tecido do universo. É um lembrete de que, mesmo na escuridão mais profunda, há um ciclo em movimento. A pergunta que fica é: qual será o futuro da matéria no universo? Alguns cientistas sugerem que, com o tempo, o universo pode experimentar um Big Freeze, onde a matéria se dispersa tão amplamente que as estrelas se extinguem e as galáxias se separam. Mas mesmo nesse cenário, a matéria nunca deixa de existir, simplesmente muda de forma e se torna parte de um novo ciclo. Assim, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que não são apenas pontos de luz no céu. São a evidência de um ciclo eterno, um lembrete de que a matéria e a energia estão em constante transformação. Somos parte desse ciclo, e nossa existência está entrelaçada com o vasto universo que nos rodeia.
A matéria se recicla, se transforma e continua sua jornada através do tempo e do espaço. Em cada canto do cosmos, o ciclo da matéria continua, nos lembrando de que tudo está conectado nesta grandiosa sinfonia cósmica. Você já se perguntou o que acontece no coração de um buraco negro? Esses misteriosos objetos cósmicos não são apenas fascinantes por sua natureza, mas também desempenham um papel crucial no ciclo de vida do universo. Para compreender a importância dos buracos negros, primeiro devemos explorar como se formam e evoluem ao longo do tempo. A vida de um buraco negro começa com uma estrela massiva. Imagine uma estrela que brilha intensamente, como uma tocha na escuridão do espaço. Essa estrela, ao final de sua vida, esgota seu combustível nuclear, o que provoca um colapso interno. A gravidade, que antes estava equilibrada pela pressão da fusão nuclear, assume o controle e a estrela se desintegra em uma explosão titânica chamada supernova. Mas aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes. Se a estrela que colapsa for massiva o suficiente, seu núcleo se contrai tanto que dá origem a um buraco negro. Agora, o que é exatamente um buraco negro? Visualize um funil em uma superfície plana. Tudo que se aproxima da borda não pode escapar, e no fundo do funil, tudo se perde. Assim é um buraco negro no espaço. Tem um horizonte de eventos que é o ponto sem retorno. Além desse limite, nada pode escapar, nem mesmo a luz. Por isso são negros, porque não refletem nem emitem luz. À medida que esses buracos negros se formam e crescem, começam a atrair matéria ao seu redor. Esse processo é quase como um grande ímã que atrai tudo que passa perto. Matéria de estrelas próximas, gás e poeira se acumulam em um disco giratório que se forma ao seu redor. Esse disco, conhecido como disco de acreção, se aquece a temperaturas extremas e emite radiação na forma de raios X. Assim, embora não possamos ver um buraco negro diretamente, podemos detectá-lo através da energia que emite seu entorno. Mas qual é o destino de um buraco negro? Podem viver para sempre? A resposta é mais complexa do que parece. Segundo a teoria de Stephen Hawking, os buracos negros não são completamente eternos. Com o tempo, emitem uma forma de radiação, conhecida como radiação de Hawking, que lhes permite perder massa lentamente. Isso significa que, com o passar de bilhões de anos, um buraco negro poderia eventualmente evaporar-se completamente. É uma ideia surpreendente. Os buracos negros, que parecem ser devoradores insaciáveis, poderiam ter um fim. Os buracos negros também podem interagir com outros buracos negros. Quando dois buracos negros se aproximam, podem começar a orbitar um ao redor do outro, como dois dançarinos em uma pista de dança cósmica. Com o tempo, essa dança gravitacional pode levar a uma fusão, criando um buraco negro ainda mais massivo. Essa fusão libera uma quantidade enorme de energia na forma de ondas gravitacionais, que foram detectadas por cientistas na Terra. Assim, os buracos negros não apenas devoram, mas também criam e transformam o cosmos. No vasto universo, os buracos negros atuam como catalisadores da evolução galáctica. Sua gravidade pode influenciar a formação de estrelas e a evolução de galáxias. Pense neles como os diretores de uma orquestra cósmica, onde cada estrela e cada planeta segue sua orientação. Sem eles, a estrutura e o comportamento das galáxias seriam completamente diferentes. A influência dos buracos negros não se limita ao seu entorno imediato. Alguns estudos sugerem que poderiam ter um papel na formação de novas estrelas. Quando um buraco negro consome matéria, o material que não é absorvido pode ser expelido em jatos potentes, criando ondas de choque que induzem a formação de novas estrelas em regiões próximas. Nesse sentido, os buracos negros não são apenas destruidores, mas também criadores no ciclo de vida do universo. No entanto, o mistério dos buracos negros vai além de sua formação e seu papel na evolução galáctica. Disse que no centro de muitas galáxias, incluindo nosso lar, a Via Láctea, reside um buraco negro supermassivo. Esse buraco negro, milhões de vezes mais massivo que nosso Sol, influencia a dinâmica de toda a galáxia. O que isso significa para nós? Lembra-nos que estamos conectados a um ciclo cósmico muito maior do que podemos imaginar. À medida que exploramos o universo, os buracos negros nos ensinam sobre a natureza do tempo e do espaço. A relatividade de Einstein nos diz que o tempo se comporta de maneira diferente na proximidade de um buraco negro. Quanto mais perto estamos do horizonte de eventos, mais devagar parece passar o tempo. É como se esses objetos misteriosos estivessem desafiando nossa compreensão da própria realidade.
A existência de buracos negros também apresenta perguntas filosóficas. Se um buraco negro pode absorver informação, para onde vai toda essa informação? Este é o enigma da paradoxo da informação, que continua sendo um tema de debate entre os físicos. A ideia de que a informação possa se perder para sempre desafia conceitos fundamentais sobre a natureza do universo. Em conclusão, a vida dos buracos negros está entrelaçada com o ciclo de vida do universo, desde sua formação no colapso de estrelas massivas até sua influência na criação de novas estrelas e seu potencial de evaporação. Os buracos negros são mais do que simples devoradores de matéria. São um lembrete da complexidade e da beleza do cosmos, onde cada ciclo tem seu propósito e cada elemento desempenha um papel nesta vasta sinfonia cósmica. À medida que continuamos explorando, os buracos negros continuarão a ser uma fonte de assombro e mistério, levando-nos a questionar nosso lugar no universo e a própria natureza da realidade. O que faz um sistema solar ser único? Cada um deles, como um pequeno bairro no vasto cosmos, tem sua própria história, seu próprio ciclo de vida. Desde sua formação até sua possível extinção, esses sistemas solares passam por diversas etapas que os transformam constantemente. É fascinante pensar que, assim como nós, os sistemas solares também têm um começo, um desenvolvimento e, eventualmente, um fim. A vida de um sistema solar começa em um lugar onde as condições são adequadas para a formação de estrelas. Uma nebulosa. Esta nuvem gigante de gás e poeira é como uma grande oficina cósmica. Em seu interior se formam pequenas regiões de maior densidade que, sob a influência da gravidade, começam a colapsar. Você consegue imaginar ver como uma nuvem de poeira e gás, aparentemente estática, se transforma em uma brilhante estrela? Esse é o primeiro passo no ciclo de vida de um sistema solar. Uma vez que a estrela nasce, começa a brilhar e a aquecer seu entorno, o que provoca que o material circundante se agrupe para formar planetas. Os planetas são como os filhos da estrela, cada um com sua própria personalidade e características. Alguns são rochosos, como a Terra, enquanto outros são gigantes gasosos, como Júpiter. Este processo de formação planetária é uma dança cósmica, onde cada elemento desempenha um papel crucial na criação de um sistema solar equilibrado. Mas, o que acontece depois que os planetas estão em seu lugar? Em um sistema solar, a estrela se torna o centro das atenções, mas não está sozinha. À medida que o tempo passa, a estrela começa a consumir seu combustível nuclear, o que desencadeia mudanças em sua estrutura. Essas transformações são inevitáveis e, de certa forma, fazem parte de sua natureza. Imagine que uma estrela está em uma festa que nunca termina, mas sua energia está se esgotando. E o ambiente começa a mudar. Em sua fase final, uma estrela pode se tornar uma gigante vermelha, expandindo-se e engolindo os planetas mais próximos. Este é um momento dramático, onde os planetas enfrentam seu destino. Alguns podem sobreviver, enquanto outros são destruídos ou expulsos para regiões distantes do sistema solar. Aqui, o ciclo de vida dos planetas se entrelaça com o da estrela, criando uma narrativa de transformação e renascimento. Após a etapa de gigante vermelha, a estrela pode terminar sua vida de diferentes maneiras. Se for suficientemente massiva, pode explodir em uma supernova, espalhando seus elementos pelo espaço. É como se a estrela, em seu último grande ato, presenteasse sua essência às estrelas e planetas futuros. Esta explosão não é apenas espetacular, mas também fundamental para a criação de novos sistemas solares. Como algo tão destrutivo pode dar origem à nova vida? Por outro lado, se a estrela for menor, pode acabar como uma anã branca, um remanescente que lentamente esfria ao longo de bilhões de anos. Nesse caso, a estrela se torna um farol silencioso, lembrando o esplendor de sua juventude. Neste ponto, pode-se dizer que o ciclo de vida da estrela chegou ao fim, mas seu legado perdura nos planetas que a rodearam. Os sistemas solares não são estáticos. Com o tempo, podem experimentar interações com outros sistemas solares. Às vezes, podem se fundir ou ser influenciados pela gravidade de estrelas próximas. Essa dinâmica entre sistemas solares é como um jogo cósmico, onde cada jogador tem seu próprio conjunto de regras e estratégias. Você já imaginou como seria observar dois sistemas solares colidindo e se fundindo, criando uma nova família estelar? À medida que os sistemas solares evoluem, também o faz seu entorno. Os planetas podem ser afetados por eventos cósmicos, como a chegada de cometas ou a influência de buracos negros.
Cada um desses fatores pode alterar drasticamente o ciclo de vida de um sistema solar. É um lembrete de que no universo, nada permanece igual por muito tempo. A vida de um sistema solar é, portanto, um ciclo de criação, transformação e, em última instância, renovação. A morte de uma estrela não significa o fim, mas sim o começo de outra história. Os elementos pesados que se criam em seu interior são os mesmos que formam planetas, asteroides e até mesmo a própria vida. Nesse sentido, cada um de nós está conectado a esse ciclo cósmico através dos átomos que compõem nosso ser. Assim como na natureza, onde os ciclos de vida e morte são essenciais para o equilíbrio, no cosmos também encontramos essa mesma dança. Os sistemas solares, apesar de sua imensidão, seguem padrões que são profundamente familiares. A criação de um novo sistema solar é um aceno à natureza cíclica do universo, onde cada fim é também um novo começo. No final de sua vida, um sistema solar pode se comportar de maneiras inesperadas, deixando marcas no espaço que podem ser observadas por civilizações futuras. As histórias dos sistemas solares perduram, escritas nas estrelas que brilham no céu noturno. Da próxima vez que olhar para cima, considere que cada estrela que você vê é parte de um ciclo maior, um capítulo na história do universo. A reflexão sobre os ciclos de vida dos sistemas solares nos convida a pensar sobre nosso próprio lugar no cosmos. Que legado estamos deixando? Como nossas vidas se entrelaçam com as dos sistemas solares que nos cercam? No final, o ciclo da existência é um lembrete constante de que somos parte de algo muito maior. Um vasto universo em perpétua transformação. A ideia de um multiverso é tão intrigante quanto surpreendente. Em um vasto cosmos que parece ser infinito, poderia haver outros universos que existem paralelamente ao nosso. Imagine que o universo que conhecemos, com suas estrelas, planetas e galáxias, é apenas uma bolha em um oceano de bolhas. Cada bolha representa um universo diferente, com suas próprias leis físicas, dimensões e realidades. O que aconteceria se cada decisão que tomamos, cada caminho que escolhemos, se ramificasse em um novo universo onde foi tomada uma decisão diferente? A teoria do multiverso levanta uma pergunta fascinante. Quantos universos podem existir? Alguns cientistas sugerem que poderiam haver infinitos. Cada um desses universos poderia ter sua própria história, sua própria evolução e, em alguns casos, até mesmo suas próprias formas de vida. Nesse contexto, o ciclo de vida de um universo poderia ser muito diferente do nosso. Em um desses universos, a gravidade poderia ser mais forte, fazendo com que as estrelas se formassem e morressem de maneira diferente. Em outro, talvez a velocidade da luz seja mais lenta, o que afetaria como as ondas de luz se propagam e, portanto, como percebemos a realidade. À medida que exploramos essa ideia, surge uma pergunta intrigante. Como esses universos se relacionam entre si, se é que o fazem? Algumas teorias sugerem que poderia haver interações entre eles, o que poderia permitir que os universos colidissem ou se influenciassem mutuamente de maneiras surpreendentes. Imagine um universo onde a vida se desenvolveu de uma maneira completamente distinta e, de repente, um evento cósmico permite que ambas as realidades se cruzem. O que aconteceria com os seres de cada universo? Poderiam se comunicar ou até mesmo colaborar na compreensão do cosmos? A noção de ciclos também se aplica a essa teoria. Se cada universo nasce, evolui e morre, como seria o ciclo de vida de um universo em comparação com o nosso? Alguns cientistas postulam que os universos poderiam ter ciclos de expansão e contração, como um enorme respirar cósmico. Nesse ciclo, um universo poderia se expandir até um ponto crítico e depois colapsar sobre si mesmo, apenas para renascer novamente em uma nova fase. Esse conceito lembra as estrelas, que também passam por ciclos de vida, mas em uma escala muito maior. A ideia de que nossa realidade é apenas uma entre muitas levanta a questão da singularidade de nossa existência. Se há outros universos com diferentes leis e configurações, isso significa que nossa experiência de vida é excepcional ou, pelo contrário, ordinária? Nesse vasto mar de possibilidades, poderíamos ser apenas um pequeno canto de uma narrativa muito maior. A possibilidade de que existam outras formas de vida em outros universos, com suas próprias histórias e desafios, nos leva a questionar o significado de nossa própria existência. Pensar no multiverso também abre a porta para a especulação sobre o destino final de nosso próprio universo. Se um universo pode colapsar e renascer,
poderia ser que nosso universo atual seja apenas uma fase em um ciclo interminável de criação e destruição? Talvez, em um futuro distante, quando as estrelas se apagarem e o universo esfriar, uma nova bolha de universo possa se formar a partir dos restos do que uma vez foi. Esse pensamento nos leva a refletir sobre a natureza do tempo e o ciclo eterno de nascimento e morte que parece estar presente em todos os aspectos do cosmos. O conceito do multiverso também encontrou seu lugar na cultura popular. Filmes, séries e livros exploraram a ideia de realidades paralelas e universos alternativos, o que alimentou nossa imaginação e curiosidade. Mas quanto disso é ciência e quanto é ficção? A realidade é que, embora a teoria do multiverso não tenha sido provada, continua sendo uma área ativa de pesquisa na física teórica. Cada nova descoberta na cosmologia nos aproxima um passo mais de entender se realmente estamos sozinhos no universo ou se somos parte de algo muito maior. As implicações do multiverso nos levam a refletir sobre a natureza do destino. Se há infinitas versões de nós mesmos em outros universos, isso significa que nossas escolhas são menos significativas? Ou, pelo contrário, cada decisão que tomamos neste universo tem um peso ainda maior, sabendo que poderia estar criando um novo caminho em outro lugar? Esse dilema filosófico não apenas desafia nossa compreensão do livre-arbítrio, mas também nos convida a considerar como nossas vidas se entrelaçam com o tecido do cosmos. Enquanto contemplamos essas ideias, é essencial lembrar que o multiverso, embora fascinante, ainda é uma teoria em desenvolvimento. A ciência avança por meio da curiosidade e da exploração, e é possível que no futuro descubramos provas que reforcem ou desafiem essas noções. A busca por respostas sobre a natureza do universo e sua possível multiplicidade é, em si mesma, um ciclo de descoberta que reflete o anseio humano de compreender nosso lugar no cosmos. A pesquisa sobre o multiverso também nos lembra que, embora nossa compreensão atual do universo seja impressionante, há muito mais a descobrir. A curiosidade humana é um motor poderoso que impulsiona a ciência adiante, e cada nova pergunta que surge sobre a existência de outros universos nos convida a continuar explorando, buscando e questionando. Em última análise, a jornada em direção à compreensão do multiverso pode ser tão valiosa quanto qualquer resposta que possamos encontrar. A teoria do multiverso não apenas desafia nossa compreensão do cosmos, mas também nos convida a refletir sobre a natureza da vida e da própria existência. À medida que continuamos explorando essas ideias, lembremos que cada descoberta é uma peça a mais no quebra-cabeça do universo. Um quebra-cabeça que pode ser muito mais vasto e complexo do que jamais imaginamos. Assim, enquanto seguimos nosso caminho através das estrelas e além, mantenhamos a mente aberta e o coração cheio de assombro diante da possibilidade de que sempre há mais a descobrir. O que aconteceria se eu te dissesse que o universo tem um ciclo que pode ser tão inevitável quanto a passagem do tempo? Neste vasto cosmos onde tudo parece estar em constante movimento, há uma regra fundamental: a entropia. Mas o que é a entropia e como ela se relaciona com os ciclos do universo? Imagine que você entra em uma sala perfeitamente organizada. Com o passar do tempo, os objetos que estão em seu lugar começam a se desordenar. Assim é como funciona a entropia. É uma medida da desordem e no universo parece que tudo tende ao caos. Agora, pense em um balão. Quando você o infla, o ar dentro dele está concentrado. Mas se você deixar escapar, o ar se dispersa pela sala, preenchendo todo o espaço. Isso é semelhante ao que acontece com a entropia no universo. À medida que o tempo avança, a energia e a matéria tendem a se distribuir de maneira mais uniforme. E isso significa que o universo está se tornando mais desordenado. Mas, o que isso implica para o nosso futuro? A teoria do Big Freeze é uma das possíveis conclusões dessa tendência em direção à entropia. Imagine um inverno interminável, onde as estrelas se apagam e as galáxias se afastam umas das outras até que tudo esfrie na escuridão. Nesse cenário, o universo se expande incessantemente e, embora ainda existam alguns objetos, a energia se dispersa tanto que eventualmente nada poderia sustentar a vida como a conhecemos. Você consegue imaginar um universo em que o calor e a luz tenham desaparecido completamente? Ainda há mais. Neste ciclo de entropia, também há momentos de criação. Quando as estrelas explodem em supernovas, liberam enormes quantidades de energia e matéria, semeando o espaço com os elementos necessários para formar novos corpos celestes.
Assim, o caos da destruição dá lugar à criação. É como um ciclo eterno de vida e morte, onde cada fim é um novo começo. Mas, até quando esse ciclo pode continuar? Imagine que o universo é um gigantesco relógio. À medida que avança, cada engrenagem representa um ciclo de matéria e energia. Alguns astrônomos sugerem que, embora o universo esfrie e se afaste para um estado de maior entropia, pode haver uma reconversão. Talvez em um futuro distante, o universo possa se contrair em um Big Crunch, onde toda a matéria e energia se comprimem novamente em um ponto único. Poderia ser que a história do universo se repetisse uma e outra vez? A ideia de que o universo tem ciclos poderia nos levar a refletir sobre nossa própria existência. Se tudo está destinado a ser desordenado e depois a se renovar, o que isso significa para nós como seres humanos? A cada dia, nossas vidas experimentam ciclos de alegria e tristeza, criação e destruição. Talvez sejamos um reflexo em miniatura dos ciclos cósmicos que nos cercam. Nesse contexto, a entropia não é apenas um conceito físico, mas também um lembrete da impermanência. Cada momento que vivemos é um lampejo neste vasto universo, e embora tudo tenda à desordem, cada instante conta. É possível que nossa busca por ordem e significado seja uma resposta a essa natureza caótica do cosmos? À medida que exploramos o papel da entropia no universo, nos deparamos com a pergunta crucial: há algo que possamos fazer para combater essa tendência natural em direção à desordem? Alguns cientistas acreditam que entender e manipular a energia pode oferecer soluções. Mas até onde podemos chegar em nossa compreensão e controle do universo antes que o tempo acabe? É fascinante pensar que cada estrela, cada planeta e cada forma de vida na Terra é parte de um ciclo maior. A entropia é o fio que une nossos destinos com o cosmos. À medida que o universo se expande e evolui, somos testemunhas de um processo que ocorre em uma escala que mal podemos imaginar, neste tecido eterno. Nossa existência é um sussurro no vento cósmico. Na próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada estrela que brilha é um lembrete de que mesmo em meio à desordem, há beleza e propósito. A entropia pode ser um mestre severo, mas também é uma criadora. Neste ciclo de vida, morte e renascimento, encontramos esperança e assombro. E assim, a jornada através do cosmos continua, tecendo histórias de luz e sombra, de ordem e caos. A entropia nos ensina que, embora o universo tenda à desordem, sempre há espaço para a criação. Cada instante de beleza que experimentamos é um triunfo sobre a inevitável dissolução. No final, o ciclo da matéria, da energia e da vida segue seu curso, e nós somos parte dessa dança cósmica. Você se atreve a continuar explorando e descobrindo os segredos que o universo guarda? Você já se sentiu pequeno ao olhar para as estrelas em uma noite clara? Essa sensação de estar cercado por um vasto universo cheio de mistérios vai além do que podemos ver. A busca por vida extraterrestre é uma jornada fascinante que nos convida a explorar não apenas nosso planeta, mas também as possibilidades infinitas que o cosmos nos oferece. E se não estivermos sozinhos nesse imenso cenário? Para começar, pensemos na Terra como uma ilha em um oceano de estrelas. Nesta ilha, encontramos as condições adequadas para a vida, mas existem outras ilhas por aí? A resposta é um enigma que tem intrigado cientistas e sonhadores igualmente. A diversidade de ambientes em nosso próprio planeta, desde as profundezas dos oceanos até os picos mais altos, nos leva a perguntar: que outras formas de vida poderiam existir em lugares que nunca exploramos? Uma das chaves para responder a essa pergunta é a busca por exoplanetas. Estes são mundos que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar. Imagine um sistema solar vizinho, com planetas que, assim como a Terra, poderiam ter água, atmosferas e talvez até vida. A tecnologia moderna nos permite detectar esses corpos celestes. E cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de responder essa pergunta tão intrigante. No entanto, nem todos os planetas são iguais. Alguns são quentes demais, outros frios demais. Qual seria o lugar ideal para encontrar vida? A zona habitável é um conceito fascinante. Refere-se à região ao redor de uma estrela onde as condições poderiam ser adequadas para a existência de água líquida, um ingrediente essencial para a vida como a conhecemos. Mas e se a vida puder se adaptar a condições extremas? Em nosso próprio planeta, encontramos organismos que sobrevivem em ambientes hostis,
como fontes termais ou o gelo antártico. Isso nos leva a imaginar que a vida poderia surgir em lugares que não teríamos considerado antes. As luas de Júpiter e Saturno são um excelente exemplo. Europa, uma das luas de Júpiter, é um mundo coberto de gelo, mas acredita-se que abaixo de sua superfície exista um oceano de água líquida. Poderia haver vida nesse oceano oculto? A possibilidade é emocionante. Assim como na Terra, a vida poderia encontrar formas de se adaptar e prosperar nas condições mais inesperadas. Agora, vamos falar sobre as descobertas de moléculas orgânicas em lugares distantes. Os cientistas encontraram compostos que são os blocos de construção da vida em cometas e na atmosfera de outros planetas. Isso significa que a matéria orgânica poderia ser comum no universo? Se sim, poderíamos estar cercados de ingredientes para a vida, mesmo que ainda não tenhamos encontrado a própria vida. Além disso, a busca por sinais de vida inteligente capturou a imaginação de muitos. Projetos como o SETI, que busca sinais de rádio de civilizações avançadas, nos levam a perguntar: se há outros seres inteligentes por aí, por que não tentaram se comunicar conosco? Talvez o universo seja mais silencioso do que pensamos, ou talvez estejamos olhando na direção errada. A paradoxo de Fermi se coloca aqui. Se o universo é tão vasto e antigo e há tantas estrelas com planetas, onde estão todos? Essa pergunta nos leva a considerar a fragilidade da própria vida. Talvez a vida seja rara, e as condições que permitiram que florescesse na Terra sejam um golpe de sorte cósmico. Ou talvez existam civilizações que existiram e se extinguiram antes de termos a capacidade de detectá-las. A vida extraterrestre não se limita apenas a planetas e luas. Também há a possibilidade de que a vida, em formas que não podemos imaginar, possa existir em ambientes completamente diferentes. E se houver seres que vivem em gás ou formas de vida que são completamente diferentes do que conhecemos? A diversidade biológica na Terra é um testemunho do que pode ocorrer quando as condições são adequadas. Voltando à Terra, nossa própria existência depende de ciclos cósmicos que influenciaram o desenvolvimento da vida. Desde a formação do nosso sistema solar até o impacto de eventos cósmicos, cada etapa levou à criação de um ambiente propício para a vida. Como esses ciclos se repetem em outros lugares do universo, poderia haver outros planetas com histórias semelhantes à nossa? É fascinante pensar em como a busca por vida extraterrestre nos leva a refletir sobre nossa própria existência. Cada descoberta, cada nova teoria, nos aproxima de compreender não apenas o universo, mas também nosso lugar nele. A conexão entre os ciclos cósmicos e a vida é um lembrete de que estamos entrelaçados com o cosmos, que somos parte de uma história muito maior. Finalmente, a possibilidade de encontrar vida em outros mundos nos convida a abrir a mente e o coração. Não se trata apenas de buscar respostas, mas de abraçar a curiosidade e a maravilha que o universo nos oferece. E enquanto continuamos explorando, cada estrela que brilha no céu noturno se torna um símbolo de esperança e descoberta. Você está pronto para seguir essa aventura cósmica? A percepção do tempo é um tema fascinante e complexo, que tem intrigado filósofos, cientistas e sonhadores ao longo da história. O que é o tempo, na verdade? É um rio que flui de maneira constante ou é mais uma série de ciclos que se repetem? Para entender isso, é útil pensar em como vivemos nossas vidas em relação ao tempo e aos ciclos que nos cercam. Desde que somos pequenos, estamos expostos a ciclos naturais que marcam nosso dia a dia. Desde o ciclo do dia e da noite até as estações do ano, esses padrões nos ensinam a medir o tempo. Mas, o que aconteceria se esses ciclos fossem apenas uma pequena parte de algo muito maior? No vasto universo, o tempo poderia ser um conceito muito mais elástico do que acreditamos. As culturas antigas desenvolveram calendários baseados nos ciclos lunares e solares. Esses calendários não apenas ajudaram as pessoas a organizar suas atividades, mas também influenciaram sua forma de pensar e de entender seu lugar no cosmos. Poderia ser que a forma como medimos o tempo esteja intimamente ligada a como percebemos nossa existência. Quando observamos o céu estrelado, não nos sentimos de alguma maneira conectados com esses ciclos cósmicos? A ciência moderna nos diz que o tempo é relativo, um conceito que pode parecer estranho à primeira vista. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, o tempo não é constante, depende da velocidade com que você se move e da força gravitacional que experimenta. Isso significa que, para duas pessoas em diferentes condições, o tempo pode fluir de maneira distinta.
Não é curioso pensar que o tempo pode ser experimentado de maneiras tão diversas? Os relógios que usamos diariamente marcam um tempo uniforme, mas no fundo, o tempo pode ser mais como uma melodia que é tocada em variações. Se você pensar em uma canção, os compassos podem mudar, mas a música continua fluindo. Assim, o tempo poderia ser mais um conjunto de ritmos e ciclos do que uma linha reta. Como isso influencia nossa percepção do que significa viver? Na natureza, os ciclos são fundamentais. As marés sobem e descem, as folhas crescem e caem, e as estrelas nascem e morrem. Tudo está entrelaçado em um grande tecido de tempo e ciclos. Esse entrelaçamento nos faz perguntar: somos também parte de um ciclo maior? A vida humana, com seus altos e baixos, pode ser vista como uma série de ciclos. Infância, juventude, adultez e velhice, cada um com seu próprio ritmo e significado. A experiência do tempo também é influenciada por nossas emoções. Quando estamos felizes, os minutos parecem voar, enquanto em momentos de tristeza, cada segundo pode parecer uma eternidade. Assim, o tempo não é apenas um número em um relógio, mas algo que sentimos e vivemos. É possível que nossas emoções nos conectem de uma forma mais profunda com os ciclos do universo? Frequentemente, as pessoas buscam um sentido nos ciclos da vida. As tradições, as festividades e os rituais são baseados na repetição de certos eventos, criando um sentido de continuidade e pertencimento. Mas o que aconteceria se esses ciclos não se limitassem apenas à nossa experiência humana? Que papel eles desempenham na vasta extensão do universo que nos rodeia? À medida que exploramos nossa existência, é inevitável nos perguntarmos: há um propósito nos ciclos do tempo? Algumas teorias sugerem que cada ciclo tem seu próprio significado e que, ao entendê-los, podemos encontrar nosso lugar no universo. A história de nossas vidas pode ser apenas uma pequena parte de um relato muito mais amplo, cheio de interconexões e propósitos. E embora muitas vezes nos concentremos no tempo como uma linha que avança, talvez devêssemos considerar a possibilidade de que seja mais como um círculo. Em uma espiral, cada volta nos leva a um novo lugar, mas também nos devolve a momentos e experiências passadas. Esse conceito de ciclos pode nos ajudar a compreender melhor nossas próprias vidas e a história do cosmos. A percepção do tempo é uma jornada pessoal. Cada um de nós tem sua própria forma de medir e experimentar o tempo. Alguns podem sentir que o tempo passa rápido, enquanto outros podem sentir que se arrasta. Essa diversidade na percepção do tempo nos lembra que somos parte de um universo em constante mudança, cheio de surpresas e mistérios. A conexão entre nossa percepção do tempo e os ciclos cósmicos também levanta questões sobre o futuro. À medida que avançamos, que ciclos estão por vir? Como impactarão nossas vidas e a forma como entendemos o tempo? A curiosidade pelo que está por vir é uma força poderosa que nos impulsiona a explorar, a buscar respostas e a encontrar nosso lugar no grande esquema do universo. Em última análise, a percepção do tempo e os ciclos que nos cercam são lembretes de que, embora sejamos seres efêmeros em um vasto universo, cada um de nós tem uma história para contar. Ao compreender esses ciclos, podemos encontrar uma conexão mais profunda com o cosmos e conosco mesmos. Assim, da próxima vez que olhar para o céu ou sentir o passar do tempo, lembre-se de que cada momento é parte de um ciclo maior, uma dança cósmica que nos convida a participar. A vastidão do universo é um mistério que nos convida a refletir sobre nosso lugar nele. Ao longo desta viagem cósmica, exploramos ciclos que parecem se repetir, como as estações que marcam a passagem dos anos em nosso planeta. Mas, o que significa realmente entender esses ciclos? A resposta a essa pergunta pode mudar nossa percepção da própria existência. Ao compreender esses ritmos universais, começamos a ver que tudo está interconectado, como as peças de um quebra-cabeça celestial. Os ciclos que discutimos são mais do que meras repetições. São lembretes de que a vida, em todas as suas formas, é parte de um tecido maior. Desde o ciclo de vida de uma estrela até os ciclos dos sistemas solares, cada um deles nos ensina algo sobre a natureza da criação e da destruição. Não é fascinante pensar que, no coração de uma estrela moribunda, se forjam os elementos que compõem nosso próprio ser? Cada átomo do nosso corpo tem uma história para contar, vinculada a esses ciclos cósmicos. Frequentemente as pessoas se perguntam por que a matéria escura ou a energia escura são importantes. A resposta é simples. Esses componentes invisíveis do universo são como o fio que sustenta o tecido de tudo o que conhecemos.
Sem eles, não existiriam galáxias, nem estrelas, nem mesmo planetas. Ao entender seu papel, podemos apreciar como os ciclos da matéria e da energia moldam o cosmos, dando forma aos nossos próprios ciclos de vida. É intrigante imaginar como a busca por vida extraterrestre nos leva a considerar não apenas nosso próprio ciclo, mas também o de outras civilizações. O que aconteceria se existissem outros mundos onde a vida floresce em meio a ciclos distintos? A possibilidade de que outros seres estejam observando suas próprias estrelas e planetas nos lembra que a existência não se limita ao que conhecemos. A busca por vida fora da Terra é, em última análise, um reflexo de nossa própria curiosidade e desejo de conexão. O tempo é outro desses conceitos que nos prende e nos fascina. A teoria da relatividade nos mostra que o tempo não é uma linha reta, mas um tecido complexo que se dobra e se estende. Como isso influencia nossa compreensão dos ciclos? Ao ver o tempo como uma dança em vez de uma corrida, começamos a entender que os ciclos não são um obstáculo, mas uma oportunidade para aprender e crescer. Cada repetição traz consigo novas experiências e reflexões. A entropia, esse conceito que muitas vezes é percebido como negativo, também desempenha um papel crucial em nossa jornada. À medida que o universo avança para um estado de maior desordem, nos ensina a importância da mudança e da renovação. A ideia do Big Freeze, onde eventualmente tudo se desmorona, nos lembra que mesmo na morte há um ciclo de vida. Essa perspectiva nos encoraja a apreciar cada momento, a reconhecer que cada dia é uma nova oportunidade para criar algo significativo. A precessão dos equinócios, embora possa parecer um fenômeno distante, tem um impacto direto em nossos calendários e na forma como vivemos nossas vidas. Você já percebeu como, ao longo dos anos, as estações mudam sutilmente? Esse ciclo nos ensina que o tempo é dinâmico e que estamos constantemente nos adaptando ao seu ritmo. Ao compreender esses ciclos, podemos encontrar um sentido de harmonia em nossas próprias vidas. A influência da Lua, com suas fases mutáveis, é um lembrete constante de que a própria natureza opera em ciclos. As marés sobem e descem, e com elas, nossas emoções e estados de ânimo. Esse vínculo entre a Lua e a vida na Terra nos convida a explorar como os ciclos naturais influenciam nosso bem-estar. Ao prestar atenção a essas conexões, podemos aprender a viver em sintonia com o mundo que nos rodeia. No final do dia, cada ciclo que exploramos oferece uma lição valiosa. A evolução das galáxias, a morte das estrelas e o ciclo da matéria nos mostram que tudo está em constante transformação. E se os ciclos não são apenas um fenômeno físico, mas também uma metáfora de nossas próprias vidas? Cada desafio enfrentado e cada conquista alcançada são parte de um ciclo pessoal que nos leva adiante, em direção a um novo crescimento. Refletir sobre nossa existência no contexto do cosmos pode ser avassalador, mas também libertador. Nos lembra que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos, que nossas vidas estão entrelaçadas com o universo de maneiras que mal começamos a compreender. A importância de reconhecer esses ciclos não reside apenas no conhecimento, mas na possibilidade de encontrar significado na experiência compartilhada de ser humano. Como conclusão, entender os ciclos do universo nos proporciona uma nova forma de ver nosso lugar nele. Nos ensina a apreciar a beleza da vida, a complexidade do tempo e a interconexão de todos os seres. Da próxima vez que olhar para as estrelas, lembre-se de que cada uma delas tem seu próprio ciclo e que você também é parte de um ciclo infinito. Isso não apenas nos une a todos, mas também nos inspira a continuar explorando, aprendendo e crescendo neste vasto e maravilhoso universo.